Sois força e luz, Sois minha de Deus amada, olhai, ó Jesus, a vossos pés estamos nós, hoje clamando em alta voz, ó Maria, ó Mãe de Deus, orai, orai, orai por nós, orai, orai, orai por Mãe de Deus, queremos oferecer-vos esta tarde em reparação ao vosso imaculado coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Amém. Podemos nos sentar. E enquanto um ou outro irmão ainda vai entrando e se vai acomodando, já sabem qual é a minha primeira pergunta. Já sabem? Para aqueles que costumam vir. E então a minha primeira pergunta, e peço-vos que levantem o braço, é só isso, para aqui de cima me aperceber. Quem é que está aqui hoje, na tarde de primeiro sábado, pela primeira vez? Posso ver? Temos aqui um grupinho à frente, pequenino, temos ali muito bem, temos ali um grande grupo atrás, muito bem. Deixa eu ver aqui do meu lado direito. Sim, também está aqui alguém de novo. Então, sejam todos muito bem-vindos à tarde de primeiro sábado e ali atrás também já estou a ver. Em nome do Sr. Reitor, damos as boas-vindas àquele programa que o Santuário de Fátima preparou para os peregrinos desde 2011, que em todos os meses, no primeiro sábado, aqui nos encontramos. E vou perguntar, quem é que não está aqui pela primeira vez, também podia levantar o braço? Pois é, você já vos conhece a todos. Pois aí está, aqui também. Lá atrás também conheço aquela muito bem, sim senhor. Então, também a vocês, muito bem-vindos. Continuamos. Para aqueles que começaram hoje, segundo o plano das aparições, 5 meses seguidos, é dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Lindo, lindo vai ser no próximo mês, 1 de janeiro. Eu quero ver quem, aguentando os festejos da passagem de ano, ainda consegue vir aqui à Cova da Iria para vivermos o primeiro sábado no dia da solenidade de Santa Maria, Mãe de Deus. Ora bom, mas vamos entrando no que aqui nos tem reunidos. Do primeiro sábado não faz parte a catequese que agora vou dar, mas o santuário pensou numa oferta formativa para os seus peregrinos e então temos seguido ao longo dos anos, em cada primeiro sábado, percorrer uma das aparições ou um tema das aparições da mensagem de Fátima. E temos aqui o nosso membro mais pequenino a participar nos primeiros sábados, que deve ter 1 ano e pouco. Muito bem. Ora bom, a aparição dos primeiros sábados ocorreu em dezembro de 1925, no dia 10 de dezembro. E é precisamente sobre o tema dessa aparição que hoje iremos falar. A aparição dos primeiros sábados, ou seja, no fundo, o tema e a aparição que aqui nos tem reunido ao longo destes anos. Então vou-vos explicar, em primeiro lugar, a intenção, o conceito que está por detrás do nosso estar aqui nesta tarde e em cada tarde, primeiro sábado. Irei depois explicar a aparição. Então vou fazer uma pergunta difícil para aqueles que já costumam vir, a ver se me conseguem ajudar. Qual é a grande intenção dos primeiros sábados? Ai, que coisa tão bonita! Em reparação ao coração imaculado de Maria. Muito bem, meus irmãos, o que aqui nos une é esta palavra, reparar, reparação, reparar. A intenção subjacente a cada primeiro sábado é isto, reparação. Fazer reparação ao coração de Maria. Deixem-me já dizer-vos que nas aparições de Fátima, a temática reparação está contida desde o anjo, 1916,
Quando diz aos pastorinhos, de tudo o que puderdes, oferecei um sacrifício em reparação, prolonga-se pelas aparições de 1917. Nossa Senhora, em maio, quando lhes faz o convite da oferta a Deus, faz oferecer a vida em reparação. Prolonga-se no tempo, mas sem dúvida a principal aparição é dos primeiros sábados. Vamos então gastar a primeira parte desta catequese a explicar o que é que significa reparação. É um conceito teológico, com alguma dificuldade de compreensão, e tentamos explicar de uma forma simples e profunda, porque sem esta intenção de reparar, sem este desejo que mobiliza o nosso coração, o que aqui estamos a fazer pode converter-se numa devoção a mais entre tantas, que tem importância, mas perde o seu real sabor e a sua real força. E a força desta devoção, a graça que passa nesta intenção do coração. Deixem-me dizer-vos uma coisa introdutória a toda a teologia da mensagem de Fátima. Aqueles de nós que falamos de Fátima, e vocês também falam, tenho a certeza, no testemunho das vossas vidas, devemos sempre aproximar Fátima do Evangelho. Ou seja, tentar iluminar as verdades de Fátima com a luz do Evangelho. Porque se a mensagem de Fátima foi aprovada, foi porque o seu conteúdo remete para o Evangelho. E um dos conteúdos é precisamente a expressão reparação. Deixem-me dizer-vos também, isto como introdução à teologia desta temática, que a Bíblia é um livro feito de muitas perguntas. Perguntas que o homem faz a Deus e perguntas que Deus faz ao homem. E as perguntas que Deus faz ao homem, faz a cada um de nós. E a essas perguntas, meus irmãos, nós temos que responder. São as perguntas da nossa vida, aquelas que realmente importa responder. E logo no início do relato do Gênesis, ao qual iremos voltar, após Caim ter matado Abel, Deus pergunta a Caim: onde está o teu irmão? E Caim, que o tinha matado, responde, como nós dizemos hoje, chutando para canto: sou eu, porventura, o guardião do meu irmão? É que é mesmo. É que Caim era o guardião do seu irmão e matou-o. Com esta pergunta, o que é que Deus está-nos a fazer, tentar fazer perceber? Que nós somos responsáveis pelos nossos irmãos e irmãs. Não apenas pelos meus filhos, pelo meu marido, pela minha mulher. Não apenas pelos que trabalham comigo. Não, eu sou responsável por cada um dos meus irmãos, membros da mesma família humana. E não apenas por aqueles que moram e habitam esta terra hoje, no mesmo tempo que eu, mas para aqueles que habitam a terra. De todas as gerações, do princípio ao fim, eu pertenço à família humana, logo sou responsável pelo meu irmão. Sou o guardião do meu irmão. Sou guardiã do meu irmão. Então, a esta pergunta, onde está o teu irmão? Nossa Senhora em Fátima vem nos ensinar a responder. Como me mostrar responsável pelo meu irmão? E esta resposta é a reparação. Pela reparação, eu mostro a Deus que me sinto responsável pelo meu irmão. Eu digo a Deus que quero ser, como Ele me pede, por vocação, guardião do meu irmão. E, portanto, quero colaborar na sua felicidade, na sua história de salvação. Até aqui estão-me a acompanhar. Aí lá atrás não estão a acompanhar, para não? Estão? Estão. Muito bem. Então vamos lá. Esta é a parte mais difícil e se entenderem, compreendem tudo. É que a minha tarde dos primeiros sábados não é apenas buscar conforto, consolo, um tempo de paragem, é muito mais do que isso. Pela reparação, eu participo na história da salvação. E então vamos explicar as duas dimensões que tem reparação na mensagem de Fátima. Se formos etimologicamente à palavra, ao que ela significa, vemos que a palavra reparar,
o verbo reparar tem dois sentidos. Por um lado, restaurar. A gente vai reparar o que está estragado, não é? O que está quebrado, vamos tentar compor. A palavra reparar enquanto restaurar, enquanto recuperar. Mas também o verbo reparar tem este sentido. Repara bem, toma atenção, vê bem, repara, quer dizer, olha, vê, dá-te conta do que passa fora de ti. Iremos ver como estes dois sentidos, restaurar e toma atenção, repara bem, estão presentes na reparação em Fátima. E vamos usar como imagem o grande sinal da nossa fé, que é a cruz. Se olharmos aqui para a cruz que temos em cima, vemos que tem um elemento vertical e um elemento horizontal. E nele está Cristo. Vemos que temos um elemento que me liga a Deus, o vertical, e temos um elemento que me une aos meus irmãos, horizontal. E iremos ver que a palavra reparar, no sentido de restaurar, tem a ver com a trave horizontal. E iremos ver que a palavra reparar, enquanto toma atenção, olha bem, tem a ver com o elemento vertical que me liga a Deus. Começamos pelo horizontal. Vamos lá? Eu depois prometo que vou explicar os primeiros sábados, está bem? Mas agora tenho que explicar o que significa reparação. Vamos outra vez até ao jardim do Éden, onde, antes do pecado, a relação que nos constitui a nós como pessoas, uns com os outros, com Deus e com o cosmos, com o universo, as nossas relações que nos constituem como seres humanos, que são 3, estavam em harmonia. E isso vê-se no relato do Gênesis, quando Deus caminha à noitinha com os seres humanos, com Adão e Eva. Entre eles havia uma harmonia e viviam num jardim. Era o paraíso. Com o pecado, estas 3 relações quebram-se. A relação com Deus é quebrada porque o pecado quebra sempre alguma coisa. E isto vê-se na expulsão de Adão e Eva do paraíso. Têm que sair. A relação com Deus é quebrada. A relação entre os seres humanos é quebrada e isso vê-se em Caim a matando Abel. Mal saem do paraíso, os primeiros filhos matam-se um ao outro. E a própria natureza sofre e isso vê-se com o dilúvio e Noé que tem de construir a arca. Ou seja, as 3 relações que nos constituem quebradas estão assim, até ao único mistério reparador da história da salvação. E esse mistério reparador é o mistério pascal, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Por isso vos pedi que olhassem para a cruz. Porque na cruz, Jesus restaura todas as relações que nós e que o pecado vai quebrando. E então já não somos só amigos de Jesus ou servos de Jesus, mas somos irmãos. Depois da Páscoa, Jesus, que antes tinha dito aos seus amigos, aos discípulos, já não vos chamo servos, mas amigos, depois da Páscoa, Jesus vai chamá-los irmãos. E diz às mulheres que o viram, olhem, ide para a Galileia e dizei aos meus irmãos que vão para lá, que eu vou ter com eles. Ou seja, já não somos apenas criaturas de Deus, mas somos filhos de Deus. E até a natureza aguarda ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. Sabem que isto disse o Papa Francisco na mensagem da Quaresma de há 2 anos? Diz isto mesmo, o pecado, no universo, toda a causa de todo o mal é o pecado, que desde a sua aparição no meio do homem interrompe a comunhão com Deus, com os outros e com a criação. Olhemos para a Páscoa, diz o Papa, para o sacrifício redentor, e participemos com Cristo deste restaurar a face da terra. Ora bem, de cada vez que eu faço um ato de reparação, e os primeiros sábados são um ato de reparação,
o terço que rezamos na capelinha, a meditação que iremos fazer a seguir, a comunhão e a confissão, e oferecemos em reparação ao coração de Maria, o que estamos a fazer é unirmos-nos ao único momento reparador da história, ao mistério pascal de Jesus, e com Ele, unidos a Ele, eu colaboro no restaurar das relações com Deus, um com os outros e com o cosmos. Conseguem-me acompanhar? Ou seja, de cada vez que eu faço um ato de reparação, eu colaboro com Cristo na obra da redenção. Eu digo a Deus: Senhor, sinto-me responsável pelos meus irmãos, por isso faço a minha reparação para colaborar com Cristo na história da salvação. Reparar enquanto colaborar com Cristo na obra da salvação. É o maior ato de amor que podemos ter e fazer pelos nossos irmãos. Colaborar na sua história da salvação. Mas a reparação também tem outro sentido, que é esta ligação vertical com Deus. É como se a reparação nos pedisse: olha bem, está atento. Muito bem, em Fátima, dentro da dinâmica da reparação, somos convidados a olhar bem para quê? A estar atento a quê? Pois isso diz-nos o anjo e diz-nos o menino Jesus na aparição do primeiro sábado. O anjo tem uma expressão num determinado momento que é assim: consolai o vosso Deus. E Jesus no primeiro sábado diz assim à Lúcia: tem pena do coração da tua mãe do céu, que está coberto de espinhos. Então, na segunda dimensão de reparar, enquanto olha bem, está atento, a quê? Ao sofrimento de Deus, ao sofrimento de Nossa Senhora. E aqui, meus irmãos, voltamos a ter outra questão teológica importante. Mas então Deus sofre? Pode Deus sofrer? Pode Nossa Senhora sofrer se está no céu? Ora bem, há muitos teólogos que já procuraram responder a esta pergunta. Um deles, muito famoso, que tem um nome assim difícil de dizer, mas eu vou dizer, é o von Balthasar, diz: sim, Deus sofre enquanto houver sofrimento no mundo. Deus não sofre por uma fraqueza qualquer da sua natureza, mas sofre por causa do poder do seu amor. É que Deus, meus irmãos, e mesmo no Advento é isto que somos recordados, Deus é o Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Quer dizer que se é o Deus conosco, é o Deus da relação. Deus está em relação comigo. E se está em relação comigo, é uma relação de amor. Então, não pode ser indiferente para Deus que eu o ama ou não o ama. Consigo-me explicar? Não é igual para Deus que eu faça a sua vontade ou não faça a sua vontade. Se Deus não se deixasse tocar pelas minhas escolhas, que relação era esta? Ora bem, é sempre um mistério, e deixem-me sublinhar, estamos num mistério, mas porque é um Deus conosco, o que eu faço toca-o, de alguma forma, afeta-o. E também Deus sofre enquanto minha cabeça de um corpo, que somos nós, pois se o corpo sofre, a cabeça sofre também. Não há como separar. Pensem-nos todos nós quando temos uma dor num pé, é ou não é verdade? Basta ter uma pequenina unha encravada. Já não pensamos em mais nada, não é verdade? É o mesmo sentido. Deus sofre enquanto houver sofrimento no mundo. Então, em Fátima somos convidados a consolar a Deus, a consolar Nossa Senhora, a reparar bem que eles estão tristes ou sofrem. E é muito bonito porque Bento XVI, ao explicar esta dimensão da consolação, dizia assim: consolar, consolação, vem do latim consolatio, ou seja, estar com alguém na sua solidão, solatio,
para que a solidão deixe de ser solidão. Estar com alguém na sua solidão para que a solidão deixe de o ser. Então, nos primeiros sábados, somos convidados a terem atenção a que o coração de Maria tem as suas dores, o coração de Jesus também, e com o que aqui estamos a fazer podemos consolá-los, podemos reparar. E é aqui que entra a aparição dos primeiros sábados. Eu vou então explicar, mas deixem-me primeiro contar-vos uma história. Estava a pensar aqui, estava a faltar um elemento e falta-me aqui uma história que eu com os meus papéis não vinha à história, agora está. Para que entendamos a importância desta consolação como amor a Deus, conto sempre uma história de uma mãe, uma história que invento, não conheci ninguém assim. Uma mãe que tinha 2 filhas, ou 2 filhos, uma mãe muito rica, que tem 2 filhas e a filha número 1 vai sempre ter com a mãe para pedir dinheiro para o carro, no dia seguinte pedir dinheiro para a faculdade dos filhos, no outro dia pedir dinheiro para a casa. Uma filha que vai sempre pedir. E a mãe, claro que dá, porque é rica e ama. Mas a filha número 2, a outra filha, vai ter com a mãe não para pedir, mas para dar. E diz, mãe, eu hoje vou aqui passar uma meia horinha contigo, vamos conversar um bocadinho. E no dia seguinte, olha mãe, hoje fiz um bolinho, vamos aqui lanchar, as duas, pôr em dia a nossa conversa. E no terceiro dia, olha mãe, hoje sou eu que te vou às compras, não te preocupes. Estão a ver, não estão? A filha número 1 vai ter com a mãe sempre para pedir. E a filha número 2 vai ter com a mãe para dar. Qual é que acham que estas 2 filhas, qual destas 2 filhas ama mais a mãe? A número 1 ou a número 2? A número 2, pois aí está. E nós na nossa relação com Deus, somos mais número 1 ou número 2? Pois é, somos mais número 1, não é? Na nossa relação com Deus, muitas vezes, vamos ter com Deus na oração apenas para pedir. E isto não tem mal, porque foi Jesus que disse, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Mas se a nossa relação com Deus se baseia apenas no pedir, ainda é pouco. Então a reparação enquanto consolação leva-me a transformar a minha vida de filho número 1 em filho número 2. Alguém que vai ter com Deus não para pedir apenas, mas também para dar. E não acham que Deus nos dá tudo o que nós precisamos ainda que não o peçamos? Então neste primeiro sábado nós somos a filha número 2. Estamos aqui só para dar, só para consolar. Não para pensar nas nossas intenções ou necessidades, mas para ver bem, reparar bem que o coração de Maria sofre e queremos consolá-la. E isto é o maior ato de amor para com Deus. Amar a Deus acima das nossas próprias necessidades e intenções. Amar a Deus sobre todas as coisas, o lado vertical da cruz, e amar ao próximo como a mim mesmo, o lado horizontal da cruz. O mandamento do amor posto em ato. É isto a reparação. Então os primeiros sábados é muito simples. Primeiro vem Nosso Senhor com Nossa Senhora. Nossa Senhora está com o seu coração cercado de espinhos na mão e apontando e põe a sua outra mão no ombro da Lúcia. Quem fala em primeiro lugar é o menino Jesus. E apontando para o coração de Maria, diz Jesus à Lúcia: tem pena do coração da tua Santíssima Mãe, que está coberto de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos lhe cravam, e não há quem faça um ato de reparação para os tirar. Primeira ideia que queria tirar disto: quem fala em primeiro lugar é o menino Jesus. Recordem-se que dizíamos, a intenção é reparar o coração de Maria. Quem vem? O menino Jesus. Quem é o primeiro a falar? O menino Jesus. Mesmo para não termos dúvidas que se estamos aqui nesta tarde, é porque Deus quer. Nem foi Nossa Senhora que o pediu em primeiro lugar, foi Jesus. E diz-nos isto: tem pena do coração da tua mãe. Jesus quer mesmo que tenhamos consciência que a Virgem Maria não é só a sua mãe,
é também a nossa mãe. Tem pena do coração da tua mãe que está coberto de espinhos que os homens ingratos lhe cravam. E depois queixa-se: não há ninguém que faça um ato de reparação para os tirar. É isto que estamos a fazer, a consolar Nossa Senhora, de acordo com o pedido de Jesus. Depois Nossa Senhora fala, e na primeira parte tem mais ou menos as palavras de Jesus: olha, minha filha, o meu coração cercado de espinhos, que os homens ingratos a todos os momentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. E depois disse algumas palavras que eu queria que todos fixássemos. A ver se estão todos aqui atentos. Nossa Senhora disse-nos, ou disse à Lúcia, e diz a mim hoje, a nós, que a todos os momentos me cravam: tu, ao menos, vê de me consolar. Ao menos tu. Parece que Nossa Senhora conta com cada um de nós individualmente. Ao menos tu. Nem que não seja mais ninguém, mas ao menos tu. Isto recorda-nos de uma verdade muito importante da nossa fé, sabem? É que Deus não nos salvou a todos. Salvou-nos a cada um de nós, todos, pois está claro. Mas a cada um de nós, individualmente, hoje, Jesus continua a salvar-me. Então hoje conta comigo, ao menos comigo, com cada um de nós, para continuar a sua obra de salvação, para sermos canais da sua salvação, instrumentos da sua graça, porque só Ele é a graça e a fonte dela. Tu ao menos vê de me consolar. E continua Nossa Senhora e diz a todos aqueles que no primeiro sábado, o dia de hoje, sábado, está bem? Sabem que um dia, conto esta história, gosto muito dela, fazia os primeiros sábados com alguns leigos, há uns anos atrás, e uma senhora muito velhinha, uma santa, disse-me assim: ó irmã, o primeiro sábado no próximo mês calha a segunda, não é? Pois, eu comecei a dizer: oh meu Deus, já a segunda não é sábado, primeiro sábado. Pois é que eu percebi que era o dia 1, a 6 de janeiro, e depois o 1 de fevereiro calhava numa segunda. Não, é no primeiro sábado, fizerem 4 coisas com uma intenção. A intenção já sabemos, reparar o coração de Maria. Já percebemos a força da reparação. As 4 coisas são rezar um terço, fazer 15 minutos de companhia à Nossa Senhora meditando nos mistérios do Rosário, segunda coisa. Terceira coisa, se confessar. E quarta, comungar. Quem fizer durante 5 meses seguidos, no primeiro sábado, rezar um terço, 15 minutos de meditação na Palavra de Deus nos mistérios do Rosário, 1 ou mais, confessar e comungar em reparação ao coração de Maria, Nossa Senhora promete assistir, na hora da morte, com todas as graças necessárias para a salvação. E vamos só agora refletir uns breves minutos sobre cada um destes pedidos. O terço, que foi o que fizemos na capelinha, em reparação ao coração de Maria, é, digamos, o pedido base da mensagem de Fátima. Rezar o terço todos os dias. Neste primeiro sábado, rezámo-lo em reparação. Segundo aspecto, fazer companhia à Nossa Senhora, meditando nos mistérios do Rosário. 15 minutos. Nós, por acaso, daqui a bocadinho até fazemos meia hora. Mas é só preciso 15 minutos se estiverem em vossas casas. E vejam que expressão tão linda. Me fizer companhia. Para que vamos crescendo neste sentido de que a oração é fazer companhia a Jesus e a Nossa Senhora. E o que é que temos por base? A Palavra de Deus. A Sagrada Escritura. Onde estão os excertos dos mistérios do Rosário. E como vos digo muitas vezes, é a primeira vez numa aparição de Nossa Senhora onde ela pede leitura e meditação da Palavra de Deus. O Concílio Vaticano II, que foi mais de 40 anos depois desta aparição, vem pedir que rezemos e meditemos na Palavra de Deus. Nossa Senhora já o tinha pedido 40 anos antes. Meditar nos mistérios do Rosário. Depois pede a vida dos sacramentos, a confissão, que tem que ser uma confissão por mês,
porque Jesus a seguir fala com a Lúcia e a Lúcia pede autorização a Jesus que a confissão possa ser não exatamente no dia de hoje, mas 8 dias antes ou 8 dias depois. E Jesus vem dizer, pode ser até mais, desde que seja uma confissão por mês, que quando comunguem estejam em graça e não se esqueçam de oferecerem reparação ao coração de Maria. Uma confissão por mês, em reparação ao coração de Maria. E depois a comunhão eucarística, na missa, onde agora já tiveram ou vamos ter às 4h30, todas estas 4 coisas em reparação ao coração de Nossa Senhora. E ela promete estar connosco na hora da morte. As aparições foram aprovadas em 39, 13 de setembro de 39, e alguém perguntou à Lúcia porque é que eram 5 sábados e não outro número. E a Lúcia respondeu, após ter rezado, porque são 5 os principais tipos de ofensas feitas contra Nossa Senhora. Os que negam a sua Imaculada Conceição, a solenidade que vamos celebrar para a semana, os que negam a sua maternidade divina, e também nossa mãe, Mãe de Deus e nossa mãe, os que negam a sua virgindade perpétua, antes, durante e após o parto, os que a ultrajam nas suas imagens e os que ensinam as crianças a ter ódio para com Nossa Senhora. Estes são os 5 principais tipos de blasfémias, digamos assim, que a Lúcia explicou. Por isso é com muita alegria que agora iremos fazer companhia à Nossa Senhora em contexto de adoração eucarística, adorando o seu Filho, e iremos meditar num dos mistérios do Rosário. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Durante a entrada de Jesus, na sua procissão de entrada, na sua bênção final, somos convidados a estar de joelhos, os que puderem. Durante a adoração, a meditação, poderemos adotar a posição que mais nos ajude à oração. Peço-vos perdão.
Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do coração imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. E vamos contemplar, uma vez que estamos a meditar os mistérios do Rosário de uma forma contínua, vamos meditar naquilo que hoje nos tocou, que é o mistério da agonia de Jesus no horto. E se nos perguntarmos por que é que meditamos o mistério da agonia de Jesus em tempo de Advento, é porque ambos são marcados pelo intenso apelo à vigília, à vigilância e à oração. No primeiro domingo do Advento ouvíamos: vigiai e orai em todo o tempo. E na agonia de Jesus vamos escutar: estai vigilantes e rezai, para que não entreis em tentação. De facto, é a vigilância, a oração, que marca o ritmo da nossa espera do Messias, que vem libertar-nos e que se entrega por nós. Pensemos então no texto de Marcos. Foram para uma propriedade chamada Getsémani e Jesus disse aos discípulos: sentai-vos aqui enquanto vou rezar. Tomou consigo Pedro, Tiago e João e começou a sentir-se apavorado e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente entristecida até à morte. Permanecei aqui e estai vigilantes. E indo um pouco adiante, caiu por terra e rezava para que, se fosse possível, se afastasse dele aquela hora. E rezava: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Depois veio e encontrou-os a dormir e disse a Pedro: Simão, estás a dormir? Não foste capaz de vigiar comigo nem uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Voltou outra vez, e ainda uma terceira vez, e disse-lhe: ireis dormir e descansar o resto da noite? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem é entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos. Eis que se aproxima o que me vai entregar. Pensemos neste versículo: sentai-vos aqui enquanto vou rezar. Jesus chega ao Getsémani depois de ter cantado os salmos com os discípulos. E ao chegar, ordena-lhes que se sentem enquanto ele vai rezar. Porquê sentar? Pode ser uma expressão, um sinal de que a oração de Jesus, o tempo que ele vai estar com o Pai, é um tempo que será demorado. Não é uma oração feita à pressa para despachar, para cumprir o dever. Mas Jesus investe tempo para se abrir ao Pai, confidenciar ao Pai o que lhe vai na alma e no pensamento.
Em situações de maior aflição ou preocupação, podemos sentir que não estamos com capacidade de nos concentrarmos na oração. Mas eis o que Jesus faz. Para e dedica um tempo de qualidade ao Pai. Esta é a oração mais valiosa, a que sai naturalmente do seu coração. É a oração ao Pai que lhe vai permitir fortalecer a sua vontade, amadurecer a sua liberdade de homem, de filho. Também é na nossa oração que, unidos a Jesus, aprendemos a ser homens e mulheres livres, filhos e filhas muito amadas. Por isso Jesus insiste tanto para que rezemos sem desanimar. Pensemos no silêncio do nosso coração, enquanto adoramos Jesus presente nesta hóstia consagrada. O que é a oração para mim? É um momento de busca própria, de sossego, de pensar nas minhas coisas? Ou é um momento de intimidade com o Pai, em que lhe rezo o meu mundo interior, onde ele leva o mundo que sofre e que vive mergulhado na angústia? Será que rezo quando a minha oração também é rodeada de aridez, de desolação? Será que abandono a oração quando ela me parece difícil? Quando Deus parece ausente? Quando Deus não me responde? O que é a oração para mim? Como vai a minha oração? Pensemos no silêncio do nosso coração enquanto contemplamos o Senhor. Rezemos juntos. Jesus, nós vos amamos e vos adoramos. Jesus, ensina-nos a rezar. Jesus, nós acreditamos, mas aumenta a nossa fé. E continuando a olhar para o texto de Marcos, neste mistério onde vemos como em nenhum outro a oração de Jesus, pensemos o que reza Jesus. Qual é o âmago da sua oração? Porque, de facto, em mais nenhuma parte da Sagrada Escritura sondamos tão profundamente o mistério interior de Jesus, o seu coração, como nesta oração no Getsemane. Jesus reza: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, mas não se faça o que eu quero e sim o que tu queres. Vemos que é uma oração totalmente permeada da confiança em Deus. Tudo te é possível.
mas também totalmente permeada pelo abandono nos braços de Deus. Mas faça-se o que tu queres. Tendo dentro de si esta luta entre a vontade humana e a divina, Jesus fala com o Pai e sente mesmo necessidade de rezar 3 vezes, fazer-lhe o mesmo pedido 3 vezes, até que finalmente é invadido pelo sentimento de paz, de confiança e de abandono nas mãos do Pai. Deixa no Pai e nas mãos do Pai a solução para o que está a vir. Confia. E esta confiança é o que vai permitir que a sua morte se transforme em ressurreição. A resposta à pergunta que tantas vezes fazemos a nós mesmos: como é que eu vou conseguir caminhar? Como é que eu vou conseguir ir em frente? A esta pergunta, a resposta é sempre a mesma. O exemplo de Jesus no Horto das Oliveiras. Mantermos-nos numa relação de confiança com o Pai. Também nós, cada um de nós sente muitas vezes este drama da sua vontade humana que parece lutar com a vontade de Deus. Pensemos em silêncio no que neste momento me está a ser difícil no seguimento de Jesus. As situações dolorosas pelas quais estou a viver. E confiemo-las a Jesus na nossa oração. E aprendamos a dizer com Jesus: faça-se a tua vontade. E assim experimentamos a sua presença amorosa. Em silêncio, pensemos: o que é que neste momento me está a ser difícil? E em silêncio vamos pronunciando: faça-se a tua vontade.
Rezemos juntos. Jesus, nós vos amamos e vos adoramos. Jesus, ensina-nos a procurar a vontade do Pai. Jesus, ensina-nos a fazer a vontade do Pai. E pensemos naquela indicação estranha, diríamos, que Jesus dá aos discípulos que estão a dormir. Basta, chegou a hora, levantai-vos, vamos. Diz-nos o Papa Bento XVI, comentando esta passagem, que no Getsemane havia uma grande caverna natural que podia proporcionar a Jesus e aos seus discípulos um abrigo seguro, embora não fosse muito cômodo para a noite. As horas de dificuldade são sempre horas incômodas e ainda assim podemos deixar-nos levar à sonolência, ao entorpecimento dos nossos sentidos. Pode ser, ou com certeza assim foi na vida de todos nós em alguns momentos, sermos tocados por esta sonolência, ou seja, estes momentos na nossa vida onde o nosso pecado, a nossa fragilidade ou fraqueza já não nos causou tristeza alguma, não nos incomoda ou não nos incomodou. Por isso Jesus pede uma vigilância constante contra esta sonolência. Basta. Pede-nos vigilância contra esta sonolência para que o pecado não nos domine e não nos impeça de amar e ser amado. Porque às vezes até somos fracos e pecamos, mas enquanto isto nos incomoda, significa que estamos em luta, vigilantes. O problema é quando deixa de nos incomodar e quando adormecemos e quando estamos sonolentos diante das nossas próprias fraquezas, dificuldades e nada fazemos. De facto, por 3 vezes Jesus afasta-se para rezar e por 3 vezes, quando regressa, encontra os discípulos a dormir. O que inquieta Jesus não é este descanso após um dia longo e intenso. Inquieta-o, sim, o facto de estarem no tal lugar incômodo e dormirem sem se incomodarem. Inquieta-o estarem a viver um momento de grande dificuldade e não se incomodarem. Inquieta-o ter percebido que os apóstolos, intuindo o seu sofrimento, a prisão que se avizinhava, não se incomodam. É esta falta de vigilância que Jesus condena. Por isso pensemos no silêncio do nosso coração. A nós, hoje, que sonolências nos podem afetar sem que demos conta? Pode ser a sonolência do bem que deixamos de fazer por preguiça e isso não nos incomodar? Pode ser a sonolência do que não fizemos bem feito por uma má gestão do nosso tempo e isso não nos incomodar? Pode ser a sonolência da verdade que deixamos de dizer por medo de deixar de ser amados e isto não nos incomodar? Pensemos no silêncio do nosso coração
Para que é que Jesus nos quer despertar nesta tarde de primeiro sábado? Que sonolências nos está a afetar a nossa vida interior de discipulado? Coloquemos tudo isto diante de Jesus e sintamos a sua voz que nos diz também: levantai-vos, vamos. Pensemos que neste caminho não estamos sozinhos, Ele avança conosco. Pensemos no fundo o que temos de mudar na nossa vida, que Jesus nos vá ressoando ao nosso coração aquilo que precisamos de fazer para seguir a sua vontade. Rezemos juntos. Jesus, nós vos amamos e vos adoramos. Jesus, ensina-nos a permanecer vigilantes. Jesus, ensina-nos a esperar a tua vinda. E em silêncio, em profunda adoração, aguardemos a bênção do nosso Deus. Tantum ergo sacramento, veneremus cernui, et antiquum documento, nos cedat ritui, prestet fides supplemento, sensum de Oremos. Senhor Jesus Cristo, que nesse admirável sacramento nos deixastes o memorial da vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que sintamos continuamente os frutos da vossa redenção. Vós que sois Deus com Pai na unidade do Espírito Santo.
Rezemos juntos. Bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo, Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor, cantai. Desejo-vos um bom regresso a vossas casas, um santo Natal e cá nos encontramos, se Deus quiser, no dia 1 de janeiro. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Digam-no aqueles que o Senhor resgatou, os que Ele libertou do poder do inimigo. Cantai ao Senhor, porque é eterno o seu amor. Cantai ao Senhor,